Deus abençoe a tua vida. No vídeo anterior, fiz a exposição do capítulo 1 de Atos. Neste, irei expor o capítulo 2, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque irei expor todo o livro de Atos, capítulo a capítulo, bem como os materiais que estão sendo postados diariamente aqui no canal. Atos, capítulo 2, contém 47 versículos. E para facilitar a nossa compreensão, eu fragmentei ele em 4 blocos de versículos. Nos primeiros 13, temos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Dos versos 14 a 21, Sermão do Apóstolo Pedro, parte 1. Dos versos 22 a 36, Sermão do Apóstolo Pedro, parte 2. Dos versos 37 a 41, consequências do sermão do apóstolo Pedro, e finalmente dos versículos 42 a 47, como viviam os primeiros cristãos. Primeiros 13 versículos. E cumpriu o dia de Pentecostes. Era uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Pesquisadores afirmam que aproximadamente 80 mil judeus chegavam em Jerusalém para comemorar o Pentecostes nessa data do ano. Jesus, ele ressuscitou durante a Páscoa. 40 dias depois, no Monte das Oliveiras, ele retornou para as mansões celestiais. Então, os discípulos desceram do Monte das Oliveiras, entraram em Jerusalém, foram até o cenáculo e perseveraram 10 dias em oração, consagração e muita, mas muita expectativa. Servimos o Deus vivo e precisamos viver e estar na expectativa, porque algo novo acontece a todo momento. Então, chegou o dia da festa de Pentecostes. Estavam eles, os discípulos de Jesus, reunidos no mesmo lugar. Jerusalém repleta de turistas oriundos de muitas partes do Império Romano. De repente, subitamente, veio do céu um som, como se fosse uma rajada de vento, como se fosse um vento muito forte. Veio do céu, entrou justamente na casa onde eles estavam. Deus tem visto a tua fidelidade, o teu esforço, e no momento certo, o que tu tens pedido te alcançará onde você estiver. Veio do céu, entrou na casa onde eles estavam e concentrou-se ali. E foram vistas por eles línguas de fogo, as quais pousaram em cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui aconteceu o batismo no Espírito Santo. Há um grupo de estudiosos da Bíblia que dizem que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo e que o batismo com o Espírito Santo acontece justamente no momento da conversão. Entretanto, sobretudo, temos base bíblica para não concordarmos com este ponto de vista. Primeira razão, eles já eram cristãos, portanto, eles
já tinham o Espírito Santo. Segundo, o batismo no Espírito Santo é uma promessa do próprio Jesus. E eu cito Atos 1,4, quando Jesus disse: porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Terceiro, as passagens do livro de Atos, como 8:17, 10:45 e 46, e 19, verso 6. Adiciono ainda os escritos do apóstolo Paulo. Em quarto lugar, o testemunho de milhares de cristãos que tiveram esta experiência durante esses aproximadamente 2000 anos de cristianismo. Não podemos confundir batismo com o Espírito Santo com regeneração. São duas obras distintas do Espírito. A regeneração acontece no momento da conversão. O batismo no Espírito Santo pode acontecer no mesmo momento ou posterior a ele. Depende do propósito de Deus e da busca do indivíduo. E a evidência externa de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é falar em outras línguas. E aqui, unicamente na passagem e estudos, também foram línguas humanas conhecidas aqui da terra, porque tinha propósitos evangelizador. Entretanto, as demais passagens, elas foram sempre espirituais, para edificação própria e para edificar a igreja, necessitando de intérprete. A multidão que estava em Jerusalém foram atraídos pelo fenômeno. E ao chegarem, ficam sem entender. Uns diziam: o que é isto? Outros ainda iam mais além e diziam: estão bêbados. Na sequência, versos 14 a 21, sermão do apóstolo Pedro, parte 1. Então Pedro se levanta e lhes dirige a palavra: varões e irmãos, estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, pois são apenas 9 da manhã. Mas o que vocês estão vendo foi o que foi dito pelo profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A expressão últimos dias, de acordo com a passagem estudo, estava inaugurando. E conforme as profecias do Novo Testamento, é todo o período da igreja. Entretanto, as profecias do Antigo Testamento apontam que a expressão últimos dias pode abranger até o juízo final. E Pedro menciona que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais é para todos, homens, mulheres, jovens e idosos, e para todo o período da igreja. Na sequência, versos 22 a 36, sermão do apóstolo Pedro, parte 2. Pedro explica Jesus, enviado de Deus, aqui na terra, poderoso em sinais e maravilhas. Dentro do propósito de Deus, foi crucificado. E Pedro acusa os judeus religiosos de haver praticado tal ato pelas mãos de ímpio. Mas Deus o ressuscitou e ele está à direita de Deus Todo-Poderoso. E esta mensagem do apóstolo Pedro foi fundamentada em passagens do Antigo Testamento, no Salmo 16, versos 8 a 12, e no Salmo 111, versos 1. Aqui fica um princípio para as nossas mensagens. Jesus precisa ser o centro e ela deve estar alicerçada nas Escrituras Sagradas. Continuando, versos 37 a 41. Ao ouvirem esta mensagem, ao ouvir esta pregação do apóstolo Pedro, a qual foi pregada
dentro de um derramado espírito, os ouvintes, eles foram atingidos, foram feridos no coração e se dirigiram a Pedro e aos demais e lhes perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Observa que o convite à salvação partiu dos ouvintes para os pregadores. Quando o Espírito Santo é derramado, as conversões são espontâneas. Quando há avivamento espiritual, as vidas são atraídas ao Evangelho. E Pedro responde: arrependei-vos, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para os que estão longe, e aí chega até nós, eu e você, e para todos quantos o nosso Deus chamar. O que foi registrado está condensado, porque o versículo 40 registra: e com muitas outras palavras os exortavam e diziam, ou seja, o sermão que Pedro pregou foi muito maior do que o que foi registrado. E naquele dia, quase 3.000 vidas vieram para Cristo. Na sequência, versos 42 a 46. Como viviam os primeiros cristãos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vida cristã exige perseverança. Era fiel ontem, precisa ser fiel hoje e continuar sendo fiel para alcançar a vida eterna. Eles, os cristãos primitivos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina tinha como base os ensinos do próprio Jesus, o que posteriormente deu origem às cartas. Na comunhão, eles estavam unidos. No partir do pão, o que também está implícito aqui, a Santa Ceia, e nas orações, que era uma prática comum entre os cristãos primitivos. E em cada alma havia temor. Milagres e maravilhas aconteciam, a presença de Deus era real entre eles, então existia entre eles temor. E vendiam suas propriedades e dividiam entre os menos favorecidos. Aqui nada tem a ver com comunismo. Era uma obra de amor. Era uma obra do Espírito Santo entre eles que os faziam repartir os seus bens terrenos. Finalmente, no versículo 47, eles louvavam a Deus. O louvor ao Senhor era uma prática comum e espontânea entre os cristãos primitivos. E como resultado, a cada dia o Senhor ia salvando mais pessoas e acrescentando à igreja. E assim chegamos ao final da exposição do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eu te convido para ler o capítulo 3 de Atos e assistir o próximo vídeo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.